Será que a internet, as mídias e as redes sociais afetam e transformam a vida de um ser humano, principalmente a vida de um cristão? Esta é a questão e o assunto de hoje. No vídeo de hoje, irei falar sobre os perigos relacionados com a internet, mídias e redes sociais e o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Olá, eu sou o Fausti e se você, tal como eu, quer ser alguém melhor e mudar de vida, segue este canal. Este é o Mudanças de Vida. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre este assunto, peço a vocês que assistem esse vídeo, que curtem, comentem e compartilhem para que essa mensagem chegue a mais pessoas, não só pessoas cristãs, mas também pessoas que querem ser alguém melhor neste mundo. Então, irei destacar aqui alguns pontos negativos da internet e positivos também, porque a internet não é só coisas más, né? Ela também nos dá vários benefícios e nos ajuda a desenvolver a nossa mente, entre outras coisas. Mas primeiro irei falar sobre as coisas negativas, que são, primeiro, vício e perda de tempo. Então, pessoal, vocês sabem que a gente fica horas e horas no TikTok, no Insta, no Facebook, a ver stories, reels das pessoas, a gente se esquece daquilo que é mais importante, que é Deus. Então eu não aconselho a vocês ficarem todo o dia completo na internet, pois isso nos prejudica e nos faz assimilar coisas que não são adequadas para a gente. E no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 16, nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remitido o tempo, portanto, os dias são maus. Então, claramente, aqui está nos dizer como é que a gente deve usar nosso tempo e o que a gente deve fazer quando está toda hora no telefone. Eu vos aconselho mais a ler a Bíblia, minha gente, porque isso é que nos edifica e o tempo perdido aqui é o que é importante nesse mundo. Segundo, conteúdos imorais e tentações. A gente sabe que a internet, as pessoas nesse caso, publicam vários conteúdos impróprios, né? E principalmente nudez, o que nos fala aqui. Então eu aconselho a vocês, pessoas que querem se tornar alguém melhor, querem manter a sua mente limpa, não alimentem esses sentimentos de nudez, conteúdos impróprios. Eu não vos aconselho a manter. Se você quer ser uma pessoa melhor, não vos aconselho a ver esse tipo de conteúdo neste caso. E no livro de Mateus nos diz, no Mateus 5 e versículo 28 nos diz: eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu com ela. Então, claramente, o livro de Mateus nos diz aqueles pensamentos que a gente tem. Se fosse na minha vez com essa mulher, né, nesse caso, ou com essa miúda, eu não sei o que faria. Provavelmente já adulteraria. A nossa mente, as coisas começam a partir da nossa mente. Aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente quer fazer. Então, pessoal, fica essa dica para vocês que querem se manter limpos e com conteúdos certos aqui na internet. Terceiro, fofocas, ofensas e discussões inúteis. A gente sabe que a nossa boca é um mal muito grande. O que a gente fala tem impacto em todas as pessoas. Então, pessoal, eu vos aconselho a ter cuidado com a nossa boca, o que a gente fala. Porque aquilo que sai da nossa boca, e principalmente aquilo que sai da nossa boca e a gente fala na internet, aquilo afeta muita gente. E principalmente falar mal do outro. Nunca se sabe como é que ele vai agir diante dessa situação. Se calúnias, você quer dizer que está a falar mal dele e ele talvez não é verdade. E quem sabe essa pessoa, de tantas ofensas que vocês cometeram, tantas pessoas que cometem essas ofensas, ela queira se suicidar. Então a gente deve ter cuidado. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, claramente a gente está aí
que eu já expliquei agora. O que a gente faz, a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente fala sobre os outros, porque a nossa boca condena, a boca condena muita gente. Então, essa é a terceira dica. Quarto, comparações e inveja. Vou dar um pequeno exemplo aqui, né, pessoal? Um famoso que você acompanha, todo ano compra uma coisa nova, compra um carro novo todo ano, troca, bota dinheiro por onde ele quer, e você, como pessoa normal, também quer ter aquilo que aquele famoso tem, não sabendo como é que ele trabalhou e como é que ele viveu. Então, pessoal, eu vos aconselho a não nos comparar com outras pessoas, porque cada um tem a sua experiência de vida. E no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, nos diz: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Então, pessoal, aqui é a mesma coisa aquilo que eu acabei de explicar, né? Sobre comparações. A gente quer ter o que o outro também tem. Isso alimenta o nosso coração com ódio, inveja, e a gente procura outros meios para ter aquelas coisas, e no futuro não dará certo. Manipulações e enganos. Pessoal, vou fazer uma pergunta a vocês. O que há de mais nas internet, mídias e redes sociais? Para mim, são fake news, notícias falsas. Quantas vezes a gente não foi iludido e várias mentiras não contaram para nós através das mídias? São várias e várias vezes. Então, quando darem uma notícia, aconselho-vos a pesquisarem melhor nesse caso, porque você também espalhando aquela má notícia, aquele fake news, também serás o errado dessas histórias. E assim, e também isso é pecado, porque aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, nos diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Aqui claramente explica aquilo que eu acabei de dizer, pessoal, que a gente deve ter muito cuidado com essas notícias que circulam através das mídias, redes sociais e internet, principalmente o TikTok, Facebook e Instagram. Esses são os locais onde a gente ouve mais fake news. Então aconselho-vos a ter muito cuidado sobre isso. Foi o que eu disse, né? Os pontos negativos, foi aquilo que eu acabei de dizer. Mas como a gente sabe, a internet não é só um local, a internet nesse caso, a internet e as mídias e redes sociais não são só locais nesse caso, locais maus que propagam o pecado, mas também existem muitas e muitas coisas boas que a gente pode aproveitar. E eu destaquei aqui alguns pontos que nós como pessoas normais, né? Que nós como pessoas normais e também como cristãos devemos seguir. E que os pontos são os seguintes. Primeiro ponto, usar com sabedoria e propósito. Então, pessoal, você usando as mídias, redes sociais e a internet, o que é que você vai fazer lá? Primeiro, você deve saber como é que você pode ajudar as pessoas usando a mídia, do jeito que eu estou a fazer aqui, né? Você também pode fazer isso, ajudando, espalhando essas boas novas. E no livro de 1 Coríntios, nos diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui acaba de explicar aquilo que eu falei há pouco tempo. Tudo que a gente faz, a gente deve dar glória a Deus, porque só com Ele a gente pode ser uma pessoa melhor. Só com o nosso Pai lá do alto, só crendo nele e ficando ao lado dele, a gente pode se tornar alguém melhor. Você pode ter outros caminhos, mas não aconselho muito, porque nesse caminho não há certeza de nada. Mas se Deus está do nosso lado, a gente sabe tudo. Então, pessoal, fica aí a primeira dica.
Segundo ponto, manter o coração limpo. Mas o que é isso, manter o coração limpo? É só não alimentar o nosso coração com coisas más, coisas inapropriadas, coisas que não nos agregam no nosso desenvolvimento mental e físico. A gente deve se alimentar de coisas boas, conteúdos que nos ajudam a desenvolver, motivações certas e principalmente ler a Bíblia, que é o que nos torna mais limpo, que nos torna cada vez mais limpo. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, pessoal, quando nós nos alimentamos de coisas boas, Deus nos abriga, Deus nos ama ainda incondicionalmente e cada vez mais. Nós sabemos que Deus ama a todos, né? Mas quando você cumpre aquilo que Ele manda, mantém o coração adequado, limpo e justo, Ele te dá capacidade para que você possa superar qualquer coisa. Então fica aí a segunda dica. Terceiro ponto, ter limites de tempo. O que é que nos explica aí, pessoal? A gente tem que definir, não tem que ficar todo momento vidrado na tela, ficar no telefone, televisão e entre outras coisas. A gente deve ter períodos. Você escolhe os momentos que você deve entrar na internet, nas mídias, redes sociais, né? Você escolhe algum tempo, não colocando totalmente a mente e o corpo nas telas. E no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, pessoal, está aqui a dica que o livro de Gálatas nos dá. Então, vocês sabem que nós seres humanos começamos a nos viciar em certas coisas, né? Queremos nos dedicar a todo momento naquela coisa, principalmente na televisão. Então, eu não vos aconselho muito a vos manter nesse caso. Então, vamos mudar todos, né? No meu caso também preciso mudar e não colocar todo o meu tempo na internet. Isso ficou aí a terceira dica. E último ponto positivo: usar para edificar e evangelizar. Pessoal, isso é muito mais para as pessoas que querem ajudar os outros a crescer, né? Tal como eu, que venho feito aqui esse vídeo. No caso, esse é o segundo vídeo e para quem quer me ajudar, pode ver lá o primeiro. A internet não deve ser só aquilo que a gente veja só toda hora, os reels, story alheio. A gente também deve ajudar os outros a melhorar, a evangelizar e fazê-los acreditar que Deus nos ama. Porque é para isso que a gente serve, é para isso que a gente está nesse mundo. Para que nós possamos ser cada vez melhor e para que a gente possa acreditar no que o Pai nos disse no passado e até agora. E no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É aquilo que eu acabei de explicar, né? Esse ponto, pessoal, nos remete muito como é que nós como cristãos, e nós como seres humanos adequados devemos nos comportar sobre certos assuntos e como é que a gente deve ajudar os outros também a evoluir cada vez mais. Então, é mais ou menos isso que o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, nos diz, que nós somos a luz do mundo. Sabe o que isso significa? Isso nos ensina que nós devemos iluminar as outras pessoas, ajudá-las a ir no caminho certo. E é isso, pessoal. Não tem mais muito a dizer sobre isso. Esses os pontos positivos e negativos que eu preparei para vocês.
Então, pessoal, as mídias, as redes sociais e a internet não são no seu todo mais, né? Mas sim as pessoas que usam inadequadamente é que são aquelas que mostram a sua sexualidade na internet, aquelas que ostentam a sua vida na internet, entre outros vários assuntos, né? Elas é que fazem a internet ser má, porque a internet é uma coisa boa, ela veio para nos ajudar a desenvolver cada vez mais. Então aconselho-vos a não alimentar esses hábitos. Para aquelas pessoas que querem ser melhor, querem melhorar cada vez mais, não vos aconselho a fazer essas coisas, esses pontos negativos que eu disse, mas a fazer os pontos positivos. Esse era o vídeo que eu tinha preparado para vocês no dia de hoje. Espero que vocês curtem, comentem e compartilhem para alcançar mais pessoas, né? E para me ajudar mais. E se inscreva também no canal para me ajudar mais a melhorar e trazer mais vídeos como esse para edificar e nos ajudar. Então era isso, pessoal, e tchau. Esquecendo, ler a Bíblia, que é o mais importante para nós, né?